Injeçãozinha de Piricipica via Bosteri, que é bom. Bora. 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 Bom, no comecinho da estatística, nós vamos falar de coisas que você já sabe, como média aritmética simples, média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é aquela que tem pesos. Esses pesos podem ser quantidade, pode ser porcentagem, pode ser um monte de coisa. Na estatística usa-se muito isso. E a média aritmética simples é aquela que você soma e divide pelo número de termos. A ponderada, quando você tiver as frequências, que a gente chama, você soma e divide pelo total das frequências ou dos pesos. Média geométrica, vamos dizer, só FUVEST. Tá? Dificilmente alguém cobra a média geométrica, que é aquela que você tira a raiz. Se tiver 3 termos, raiz cúbica. Se tiver 4 termos, raiz à quarta. E a harmônica, o que já caiu na Unesp é progressão aritmética harmônica, que é aquela que a gente viu. A média harmônica, eu faz muito tempo que não vejo cair. Tá? Média harmônica é essa coisa esdrúxula aqui, que é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn dividido por n. Quer dizer, uma coisa totalmente fora, dificilmente vai cair média harmônica. Tá? E na outra aulinha, nós vamos falar um pouquinho de estatística, né? Principalmente de média, mediana e moda. Então, a primeira aula trabalha com as médias, e aqui nós vamos falar de algumas coisas bem simples. Tá? Quando a gente fala rol, significa pegar, porque os estatísticos eles recebem os dados de uma pesquisa, e esses dados estão todos aí de qualquer jeito. Então, montar o rol é super importante. Montar o rol é colocar os números em ordem crescente. A amplitude é o maior número menos o menor. Frequência é quantas vezes aparece. Frequência relativa é como se fosse uma porcentagem. Tá? E o que é importante dessa aula? Média, mediana e moda. Isso é importante dessa aula, que é a introdução à estatística. Média, a gente já sabe fazer, que é a média simples ou ponderada, tanto faz. Mediana. Então, você montou o rol, mediana cai direto, sempre cai no Enem. O termo do meio é a mediana. Então, é o termo que tiver no meio. Quando esse número for par, então, se tiver uma distribuição par de termos, como assim, professor? Então, vamos supor que você tem aqui. Então, você montou o rol, 4, 6, 8, 10, 10. Vamos pôr aqui 12, 2, 4, 6. Vamos por 3, 10 aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então, você montou o rol. O rol é isso aqui. Você agrupar os elementos em ordem crescente. E aí, o termo que está no meio é o que a gente chama de mediano. Só que quando você tiver um número par de termos, que nem aqui, você vai ter 2 que estão no meio. Quando for ímpar, vai ter um só no meio. Quando tiver um número par, vai ter 2. Aí você tira a média desses 2 para achar a mediana.
Então, a mediana seria a média dos dois centrais que a gente chama. Então, seria 8 mais 10 dividido por 2. Daria 9. Beleza? Então, mediana é o termo que está central quando você faz o ROL. Moda também sempre cai no Enem. É o elemento que aparece mais vezes. Quando a gente vê frequência, gente, frequência é o número de vezes que aparece. Então, no caso aqui do nosso exemplo, a moda é o termo que aparece mais vezes. É o termo da moda que a gente chama. No caso, a moda seria 10, que é o termo que apareceu 3 vezes. Ok? Então, isso é média, mediana e moda. Beleza? Essa é a parte importante da introdução à estatística. Tá? A primeira aula, a FUVEST gosta muito de exercício de média, tá? Para você usar fórmula e tal. Mas o foco desta parte é a estatística. Então, a gente aprender a trabalhar com desvio padrão, variância, que é a parte que tem aí nas pesquisas. Tá? Então, esse é o foco dessas aulas de estatística. E é claro que o que mais cai é média, mediana e moda. Mas o Enem já pediu variância, o Enem já pediu desvio padrão. Então, eu tenho que trabalhar com tudo de estatística, porque estatística é uma matéria super importante. Outra coisa, estatística vai ter em quase todos os cursos na faculdade. Quase todos eles têm estatística. Vocês tendo uma noção boa de estatística, na hora que chegar na faculdade, vocês não vão ter tantos problemas. Tá? Então, primeiro vamos fazer a aulinha de média. Aulinha de média. Depois a gente faz a aulinha de média, mediana e moda, que é a primeira aula de estatística. Então, aqui exemplo 1, sem comentários, né? Para achar média aritmética simples, que ele chamou de A. Então, é só somar os 3 números, dividir por 3. Média geométrica, tira a raiz cúbica, que são 3 termos, e multiplica os termos. E média harmônica, que vocês nunca vão usar na vida. Vocês vão usar aqui, depois não vão usar nunca mais. E também não vai cair no vestibular. E a média ponderada, que aí ele te deu os pesos. Os pesos significam quantas vezes aparecem cada coisa. Então, por exemplo, ele falou que o número 6 apareceu uma vez. Que o peso 1 quer dizer aparece uma vez, que é a nossa frequência. Peso 2 quer dizer que aparece 2 vezes. E o peso 3 quer dizer que aparece 3 vezes. Então, a média ponderada é a multiplicação do número pelo peso dividido pelo somo dos pesos, que é o número de vezes que aparece. Média ponderada nós vamos fazer bastante. Tá? Talvez o que mais apareça aí. Vamos ver o exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Eu não lembro mais. Vamos lá. Na verdade, a primeira aula é uma aula super simples para cálculo de média. O exercício 2 ele deu já prontinha a tabela para você achar a média. Então, ele falou lá que o número de acidentes sofridos. E aí ele pede o número de acidentes por funcionário na amostra, tá? Que representa a média. Então, você vai lá, 0 vezes 50, 1 vezes 17, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 4 vezes 6,
aqui seria como se fosse a frequência. Isso aqui a gente chama de frequência, que é o número de vezes que aparece, já para a gente ir acostumando com a estatística, tá? A soma aqui é 100, que é o total de funcionários, que está representando o peso na nossa média ponderada. Então, você faz 0 vezes 50, 1 vezes 17, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 4 vezes 6, 5 vezes 2, dividido pelo total da frequência, que é 100. São 100 funcionários. Ninguém vai ficar fazendo 0 mais 0 mais 0 mais 0 50 vezes. Seria isso. Ninguém faz isso. A gente faz multiplicando e depois dividindo. Então, essa é a média ponderada. 3 é uma médiazinha simples, tá? Então, ele deu lá as notas, número de créditos, tal, disciplinas, e fala que a média para aprovação tem que ser bom ou excelente. Bom ou excelente tem que ser maior que 7. Então, você vai fazer a continha para achar o xizinho aqui que está faltando do 12. Ele quer saber quanto você tem que tirar aqui para ter uma avaliação de bom a excelente. Então, agora ele fez o contrário. X vezes 12, 8 vezes 4, 6 vezes 8, 5 vezes 8, 7,5 vezes 10, dividido pela soma dos pesos, que é 12, 4, 8, 6, 8, 8 e 10. Para ser bom ou excelente, tem que ser maior que 7, ou igual a 7. Então, você faz a continha, vai achar que o x tem que ser maior que 8 e 25. Bem simplesinho, tá? Esse 4 é mais chatinho do canguru, porque mexe com média geométrica, né? Então, ele fala que 3 números tem média geométrica 3. Que outros 3 números têm média geométrica 12. Ele quer saber a média geométrica dos 6 números. Eu resolvi ele diferente. Ele quer saber a média dos 6 números. A média dos 6 números seria você fazer raiz sexta de A vezes B vezes C vezes D vezes E vezes F. Da primeira equação, se você elevar ao cubo, A vezes B vezes C é igual a 3 ao cubo. Aqui. Da segunda equação, se você elevar ao cubo, D vezes E vezes F é igual a 12 ao cubo. E aí é só fatorar o 12 e você chega na média geométrica dos 6. Difícil cair média geométrica também, é mais FUVEST também. Tá? Agora vamos começar a estatística. Não que vocês vão ter que, no vestibular, montar esse quadrinho que tem que montar nessa primeira aula. Esse quadrinho os estatísticos usam para organizar só. Alô? Vocês não estavam ouvindo eu, gente? Alô? Estamos ouvindo, Glezinho. Hã? Estamos ouvindo bem. É porque aqui ele falou que o som estava desativado. Oh. Uai, entendi porra nenhuma. Aqui o microfone está normal, o som está desativado. Que louco, velho. Bom, então a primeira coisa, vocês não vão ter que fazer essa tabela no vestibular. Bem porque essas frequências aqui relativa,
acumulada, isso aqui não serve para nada para nós, ensino médio. Os estatísticos até servem, mas para o ensino médio não serve para nada. Na verdade, o que eu tenho que montar na tabela é só o x e a frequência. Essas frequências relativas, acumulada, é só para vocês conhecerem um pouquinho do que os estatísticos fazem. Tá? E aqui, claro, interessante é média, mediana e moda, que é isso que interessa para nós. Primeira coisa, quando você recebe os dados, você tem que montar o rol. Então, você vai colocar todos os termos em ordem crescente, repetindo eles. Então, 12, 12, 4, 4 e etc. Quando eu falo que o que interessa para nós são essas duas coisas, é só isso que interessa mesmo. Só isso aqui, ó. Que é o valor e a frequência que ele aparece, que vai servir para a gente calcular a moda, e a mediana e a média. Na verdade, é isso que interessa para nós para o vestibular. Então, você vai fazer o rol, colocar eles em ordem crescente, vai ver a frequência que cada um aparece, que é o número de vezes que cada um aparece. Amplitude é o maior menos o menor. Já comento a tabela. Aí você vai fazer a moda. Moda é o número que aparece mais vezes. O número que aparece mais vezes aparece 7 vezes. Então, a moda é o número 16. Aí você vai fazer mediana. Mediana é o termo que está no meio. Se eu tenho 25 termos, então é só pensar assim. 12 de um lado, 12 do outro, termo que está no meio. Então, o termo que está no meio é o 13º. É só ver qual que é o 13º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, essa é a mediana. Então, quando o número é ímpar, é fácil de ver qual é a mediana. Mediana é o termo que está no meio. E média é só fazer 12 vezes 2, 14 vezes 5, 15 vezes 6, 16 vezes 7, 18 vezes 5 dividido por 25. Então, isso que interessa para nós. Tá? O resto da tabela a gente completou, mas não interessa para nós. Então, o resto da tabela é frequência relativa. É só dividir a frequência de cada classe pelo número total, que é 25. Então, isso é frequência relativa. Até coloquei na teoria isso. Então, você vai dividir 2 por 25, 5 por 25, 6 por 25, 7 por 25 e 5 por 25. Então, essas são as frequências relativas. Frequência percentual é só multiplicar por 100. Então, pega o 0,08, multiplica por 100. 0,20 multiplica por 100. 0,28 multiplica por 100. 0,20 multiplica por 100. É claro que a soma tem que dar 100%. Acumulada, para os estatísticos, é interessante para algumas coisas. Para nós, não. Acumulada é, pega a primeira frequência e vai acumulando. Então, a primeira frequência é 2. Aí vem 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 7, 20. 20 mais 5, você vai acumulando. Isso chama frequência acumulada. Certo? Aí você vai, relativa acumulada. Então, 008. Primeiro, 008 mais 020. 028, você vai acumulando. 028 mais 024.
0,52, mais 0,28, 0,80, mais 0,21. Então, na verdade, isso aqui não serve para nada para nós. O que interessa mesmo para nós, para o ensino médio, é a primeira e a segunda linha. Tá? Ele só montou esse exercício para vocês conhecerem um pouquinho do que os estatísticos fazem. Mais nada. Exercício 2. Mediana. Faz o rol. E aí você vai ver que o número de termos é par. Aí você pega os dois que estão no meio. Como aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar par. Você vai pegar os dois que estão no meio. 7,9 e 8,1. O outro era ímpar. Então só tinha um no meio. Aqui é par. Então tem 2 no meio. Então você faz a média desses dois para achar a mediana. Só que tem que colocar em ordem crescente. Não pode esquecer disso. Tá? Você não pode fazer mediana sem fazer o rol. Sexo. No exercício 3, ele só quer a moda. Tá? Então, é só você pegar o que ele falou aqui, ó. Ele falou que no térreo entram 4 pessoas. Aí, no primeiro andar, entram 4, saem 3. Segundo andar, entra 1, sai 1. Terceiro andar, entra 2, sai 2. Quarto andar, entra 2, não sai nenhum. Quinto andar, entra 2, sai 6. Então, você vai montar aqui, que nem eu fiz aí. Então, no primeiro andar tem 4. Segundo andar, entrou 4, saiu 3. Ficou com 5. Segundo andar, entrou 1, saiu 1. Continuou com 5. Terceiro andar, entrou 2, saiu 2. Continua com 5. No quarto andar, entrou 2, saiu nenhum. 7. No quinto andar, entrou 2, saiu 6. Ficou com 3. Portanto, moda é o que aparece mais vezes. Então, a nossa moda é o número 5, que apareceu 3 vezes. Ok? Então, aqui vocês têm uma noção de média, mediana e moda. E vamos fechar em grande estilo, que esse exercício já caiu 1 milhão de vezes. Que é um de calcular a média, só que a gente tem as classes que a gente fala. Então, vamos entender o que é esse gráfico. Então, ele está dizendo aqui que 10 funcionários ganham de 0 a 500. Se a gente fosse colocar naquela tabela, a gente ia fazer assim, ó. É assim que é a anotação. De 0 a 500. Quando é colocado na tabela é assim. São 10 funcionários. Aí de 500 a 1.000, a gente coloca assim. 500 a 1.000. Se a gente fosse fazer aquela tabelinha igual ao primeiro. 500 a 1.000. São 4 funcionários. De 1.000 a 1.500. São 2 funcionários. De 1.500 a 2.000. 2 funcionários. E de 2.000 a 2.500, mais 2. Mas, professor, e agora? Como que eu faço a média, professor? Você sempre vai trabalhar com o ponto médio da classe aqui para fazer a média. Quando você tem esse tipo de distribuição, que é uma distribuição que fala de 0 a 500, de 500 a 1.000, você trabalha com o que a gente chama de ponto médio da classe. Então, existem 10 funcionários que, em média, ganham R$250.
É o ponto médio dessa classe. Então, na hora de fazer aqui, eu vou fazer 250 vezes 10. Aí tem 4 funcionários que ganham de 500 a 1.000. Ou seja, a média é 750. Então, aqui vai ser 4 vezes 750. Ponto médio da classe de 1.000 a 1.500. 1.250. Então, são 2 funcionários que ganham, em média, 1.250. De 1.500 a 2.000. Média, 1.750. 2 funcionários. E de 2.000 a 2.500, média, 2.250. Um dos exercícios mais importantes da aula é esse 4. Extremamente importante. Então, vocês estão tendo o primeiro contato aí, porque vocês não têm estatística em nenhum lugar. Então, é um primeiro contato com a estatística. Deixa eu fechar aqui.